Meus irmãos, nesta semana nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, talvez uma minissérie, intitulada como Caminhar, Andando na Trilha da Espiritualidade. Nós vivemos na era da informação, vivemos na era digital. Todas as coisas são acessadas a nós por apenas um clique. Toda e qualquer informação que nós precisamos, nós encontramos imediatamente. E quando nós não gostamos do que temos em mãos, é simples, é só mudar. Nós vivemos num tempo em que as mudanças acontecem muito rápido. E eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade, mas hoje eu reconheço que essas mudanças rápidas e que esse acesso rápido à informação, de fato, beneficiam muito diversas áreas da nossa vida. Contudo, meus irmãos, quando diz respeito à manutenção da nossa vida espiritual, nós corremos o risco de andar na superficialidade e de caminhar por apenas alguns quilômetros ou algumas quadras ou alguns passos para o sustento da nossa vida espiritual. E aí depois, quando as coisas ficam difíceis, nós corremos o risco de abandoná-los. Então nós corremos o risco de trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida devocional, o mesmo imediatismo e o mesmo hábito de mudança rápida com o qual nós estamos acostumados no nosso dia a dia. É por isso que essa minissérie, Caminhar, Andando na Trilha da Espiritualidade, tem o objetivo de nos ajudar a lembrar dos princípios básicos da vida cristã. Nós desejamos recordar que nós não estamos em uma corrida de 100 metros. Nós estamos em uma maratona, em uma grande corrida. Então, nós queremos lembrar que alguns pilares que sustentam a nossa fé não vão ser sustentados se estivermos neles por alguns instantes somente, ou por alguns dias somente, ou se ficarmos repentinamente indo e voltando, indo e voltando. E hoje nós vamos iniciar esta série falando sobre o primeiro caminho no qual nós devemos andar e estar constantemente. Falaremos sobre caminhar com a palavra, caminhar com a palavra de Deus. E para pensarmos sobre isso, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 1, primeiro Salmo do livro do Saltério, Salmo de número 1, lembrando aqui, farei a leitura na tradução NVI. Ouça com fé a palavra de Deus. Esta é a palavra da vida, e ao lermos, Deus fala conosco. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar. Senhor, damos graças ao teu nome, porque até aqui, neste culto, o Senhor foi o centro e nos conduziu
em adoração e entrega. Mas neste momento nós entendemos que a tua voz vem a nós diretamente, por meio de tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, abra as nossas mentes, nos dê um coração receptivo à tua palavra e no poder do teu Espírito, fale diretamente aos nossos corações. Essa é a nossa expectativa neste momento, Pai. E nós queremos pedir isso ao Senhor, confiantes de que assim o Senhor fará, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? O livro dos Salmos é conhecido como o livro das orações do povo de Deus. Neste livro estão registradas as mais belas orações, os mais lindos cânticos de alegria, as mais assustadoras exposições de medo e de sofrimento, as confissões mais dolorosas de pecado e, sem dúvida nenhuma, a maior confiança no Deus vivo e verdadeiro. Então, o livro dos Salmos é o livro das orações do povo de Deus. Contudo, o livro das orações do povo de Deus não começa com uma oração. Ele começa como uma porta de entrada para os Salmos. Ele começa como uma porta de entrada para o caminho que nos leva à oração. Ele começa com a trilha que nos coloca no caminho do relacionamento com Deus. É como se soubéssemos onde está localizada uma cachoeira aqui em Andradas, mas nós não vamos chegar lá imediatamente. Nós temos um caminho que nos leva até esse local. É assim que o salmista que escreve o Salmo de número 1 começa, nos colocando no caminho que nos leva a um relacionamento genuíno com Deus. O salmista nos leva à palavra de Deus. Quando somos levados à palavra de Deus, conhecemos o Deus da palavra, então nos relacionamos intimamente com Ele, nos devotamos a Ele em oração, e aí, a partir do Salmo de número 3, as orações começam, os cânticos começam e vão até o Salmo de número 150. Então nós somos levados a caminhar continuamente com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, seria impossível trilhar o restante dos outros salmos. E esse é o nosso objetivo nessa manhã, nos atentarmos para como é que podemos caminhar com a palavra de Deus neste ano e em todos os anos que ainda virão em nossas vidas. Normalmente, no início do ano, as pessoas fazem resoluções para o ano. E aqui então, essa minissérie tem a ideia de algumas resoluções para as nossas vidas. E a primeira delas é: caminhe com a palavra de Deus. Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos caminhar com a palavra de Deus continuamente, em meio a um mundo que muda rapidamente, em meio aos desafios que enfrentamos na jornada da vida? Como podemos fazer isso? É isso que o salmista do Salmo de número 1 nos ensina. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que para mantermos uma caminhada com a palavra, nós precisamos caminhar com o povo da palavra. O texto começa com uma bênção: como é feliz, ou bem-aventurado o homem. Essa de fato é uma bênção, que significa afortunado, encharcado de uma dádiva divina. Só que toda bênção tem um motivo pelo qual ela vem, pelo qual ela chega. Então, em seguida, o salmista descreve o caminho do homem feliz. Esse homem é feliz por quê? Esse homem é feliz porque ele trilha um caminho. E ao descrever este caminho, o salmista começa trazendo para nós 3 negativas, 3
pontos pelos quais nós não devemos andar. 3 lugares pelos quais nós não devemos caminhar. 3 caminhos que nós não devemos trilhar. E aí, a partir de então, a partir do que nós percebemos do que não devemos fazer, nós conseguimos enxergar o que devemos fazer. O texto então segue dizendo: como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios. Lembrando aqui, meus irmãos, que os ímpios são aqueles que rejeitam a lei de Deus e andam em contrariedade à vontade de Deus. Os ímpios são aqueles que deixam de lado a vontade de Deus e a lei de Deus. E o salmista então está dizendo que feliz é aquele que não é guiado, não é conduzido pelo que o mundo diz. Feliz é aquele que não toma para si como mais importante a instrução e o ensino daqueles que não temem ao Senhor. Feliz é aquele que não tem como valiosa a opinião daqueles que não se importam com a opinião do Senhor. É isso que o salmista quer dizer. Bem-aventurado ou feliz feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo a instrução daqueles que não se importam com a instrução do Senhor. E a pergunta é: por quê? Por que que nós não devemos ouvir o que o mundo diz? Por que que nós não devemos ouvir e tomar para nós o que aqueles que rejeitam a instrução do Senhor? A resposta, meus irmãos, é porque aquilo que molda o nosso pensamento, molda toda a nossa vida. Molda os caminhos pelos quais nós andamos. Molda a nossa conduta e nos insere em um estilo de vida prático. Então, aquilo que toma a nossa mente, que nos instrui, rouba o nosso coração, nos leva a viver de tal forma e a abraçar aquela vida como se fosse nossa. É por isso que o salmista continua dizendo: feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, mas não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Percebam que não é algo imediato, é um processo. Primeiro nós ouvimos o que o mundo diz, depois nós aceitamos o que ouvimos e passamos a praticar o que o mundo pratica, e aí então, consequentemente, nos acomodamos a um padrão de vida que despreza a Deus e despreza a sua palavra. Essa é a ênfase do salmista neste primeiro versículo. Não há felicidade em tomar para si o que o mundo diz. Não há felicidade em andar como o mundo anda. Não há felicidade em se sentir parte do mundo. E o mundo aqui, irmãos, não é o que nós comemos, não é o que nós bebemos, e não é se nós nos divertimos ou não. Mas o mundo aqui é a influência que nos leva a aceitar, a vivermos longe da instrução do Senhor. É aquilo que te influencia e te motiva a viver como se Deus não existisse. É esse tipo de influência que o salmista está dizendo: não vale a pena. Não vale a pena. E tudo isso se relaciona a quem você ouve, a quem você imita e onde você faz morada, onde você toma para si como o seu lugar. E para não vivermos assim, ao invés de caminhar como o mundo caminha,
nós precisamos caminhar com o povo da palavra. Nós precisamos andar, ouvir e imitar o povo da palavra. Meus queridos irmãos, talvez essa deva ser a sua reflexão nessa manhã. A quem tenho dado ouvidos? Quem tem influenciado os meus pensamentos? A quem tenho imitado? Qual é o estilo de vida que eu tenho adotado para chamar de meu? Como eu tenho vivido? Nós precisamos olhar para o ano que passou e para toda a nossa caminhada cristã e precisamos responder a estas perguntas. Quem é que mais tem me influenciado como esposo, como esposa? É o conselho do ímpio? É a conduta do pecador? É a roda do zombador? Quem é que tem mais influenciado a minha vida como modelo de mãe, de pai? É o conselho do ímpio? Quem é que tem me mostrado o caminho para ser um bom funcionário no trabalho, ou um bom patrão aos meus funcionários? Seria o conselho do ímpio, o caminho do pecador ou a roda do zombador? Quem é que tem me mostrado o caminho de um filho e de um discípulo, de como devemos andar? Talvez essa seja a maior reflexão que nós devemos fazer nesta manhã. E é certo, meus irmãos, que da mesma forma que a felicidade vem quando nós caminhamos com o povo da palavra, a infelicidade também virá se andarmos conforme o mundo anda. Não se enganem, não se enganem, não culpem a Deus, não culpem as circunstâncias, porque talvez muitas das tristezas e dos sofrimentos que vivemos estão relacionados diretamente a quem temos ouvido, a quem temos imitado e qual é a vida que nós temos tomado para ser nossa. Por isso, não despreze a caminhada com o povo da palavra. Não despreze a comunhão entre os irmãos. Aquela boa conversa no final do culto ou durante a semana, aquele tempo de oração que você tem com o seu irmão e que talvez parece tão curtinho, mas não despreze a caminhada com o povo da palavra. Não olhe para o culto como se fosse algo opcional e que não tem tanto valor assim, porque andar com o povo da palavra, sem dúvida alguma, meus irmãos, diferente do caminho do ímpio, te influenciará a ser um bem-aventurado, a ser um homem e uma mulher feliz de verdade, a ser um homem e uma mulher alcançados pela bênção divina. E por quê? Porque nós não estamos seguindo o conselho do ímpio, mas do povo da palavra. Nós não estamos imitando a conduta dos pecadores, mas do povo da palavra. E nós não estamos nos assentando na roda dos zombadores, mas estamos andando com o povo da palavra. Escolha a quem você vai dar ouvidos no ano de 2025. Escolha a quem você vai imitar e a que tipo de vida você pertencerá neste ano e daqui em diante. Caminhe com o povo da palavra. Mas o texto ainda nos ensina que para que possamos seguir firmes, continuamente caminhando com a palavra, precisamos caminhar meditando na palavra. O salmista continua dizendo agora no versículo 2, ao contrário, ao invés de andar como o mundo anda, a satisfação do homem feliz está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Então, um homem feliz, meus irmãos, ele sim caminha com o povo da palavra, mas ele também caminha em meditação constante da palavra de Deus. E meditar aqui não tem nenhum misticismo
das meditações orientais, porque as meditações orientais, elas nos fazem ficar reclusos para um tempo de silêncio, onde nós vamos encontrar dentro de nós um caminho de bondade e de felicidade. Mas a meditação da palavra de Deus tem um alvo: Deus e sua palavra. Nós meditamos na palavra de Deus e no Deus da palavra. E esta meditação não é apenas lermos a Bíblia por alguns instantes, ou ouvirmos a Bíblia uma vez ao dia, um sermão uma vez na semana, a cada 15 dias, ou uma vez ao mês, mas significa ir à palavra constantemente com expectativa, com desejo. Desejo de quê? Desejo de ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, temos que ter expectativa de ouvir a voz de Deus, expectativa e desejo de sermos atingidos pela palavra de Deus, de sermos cortados pela palavra de Deus. Como disse Santo Agostinho, né? Feriste-me o coração com a tua palavra e então eu te amei. A palavra do Senhor, ela precisa ferir a nossa alma, penetrar o nosso coração, entrar no íntimo do nosso ser. E aí então, a partir dela, nós pensaremos e refletiremos a vida e as suas aplicações práticas à nossa vida. Isso é meditar. E aí então o salmista ilustra como é a vida daquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele ilustra a vida daquele que caminha ancorado na palavra. Versículo 3: é como a árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Ou seja, meus irmãos, aquele que tem prazer na palavra, aqueles que vão continuamente a ela, com expectativas de ouvir a voz de Deus, e de serem atingidos pela voz de Deus, pela palavra de Deus, aqueles que dia e noite se colocam debaixo da instrução da lei do Senhor, são aqueles que desenvolvem uma fé robusta, uma fé sólida. É como colocar alguém magro na academia e depois de 6 meses perceber a partir de sua disciplina física como é que ele está estruturalmente forte. É exatamente assim o homem que anda na palavra, medita na palavra e que ouve a palavra. Ele é exatamente como a árvore plantada à beira das águas correntes. Ele é aquele que desenvolve uma fé forte, uma fé robusta, uma fé que de fato é inabalável, ainda que oscile por ocasiões, circunstâncias, cansaço, desgaste, sofrimento, mas uma fé firmada na palavra inabalável do Deus inabalável. Por isso, meu irmão, minha irmã, se proponha no ano de 2025 a deleitar-se na palavra de Deus. Se proponha a ir a ela com expectativa de ser transformado, de ser impactado, de ouvir a voz de Deus, de ser de fato penetrado pela palavra de Deus. Provavelmente você não verá uma mudança e um crescimento imediato, mas no decorrer da caminhada, você perceberá a solidez das raízes que estão sendo firmadas em sua vida cristã, a solidez das raízes que estão sendo lançadas e firmadas no seu caráter cristão, em sua fé e em todas as outras áreas de sua vida, porque a nossa alma,
assim como uma árvore plantada à beira das águas correntes, é um organismo vivo, que recebe dos nutrientes da palavra de Deus, e aí então ela cresce, se firma, se solidifica e frutifica ao seu tempo. Talvez você ainda não se entregou totalmente à palavra de Deus ao longo dos anos de sua caminhada cristã. Talvez você experimentou da superfície de tudo isso. Por isso eu quero continuar encorajando a você, faça essa experiência, mergulhe fundo na palavra, cave fundo até encontrar as pedras mais preciosas que ela tem para nos dar, a dar às nossas almas. E se estiver sem vontade, faça o que alguém já aconselhou, volte no outro dia, e no outro, até ter vontade. Faça de novo, de novo, de novo e de novo. Vá à palavra de Deus, esperando ouvir a voz de Deus. Medite, reflita, até ser profundamente impactado por ela. Sem dúvida alguma, você será transformado, meu irmão. Você será transformada, minha irmã. E será como a árvore plantada à beira das águas correntes. Você terá folhas verdes, frutos frescos, e tudo o que você fizer em Cristo, na palavra, será uma bênção. Faça essa experiência, comece hoje. Daqui a 15 dias, avalie como é que você estava em sua fé, hoje pela manhã, antes de chegar a este culto, e como é que você estará depois de 15 dias, encharcado da palavra de Deus. Contudo, o salmista diz que o caminho daqueles que não ouvem e não meditam na palavra é oposto. Os versículos 4 e 5 dizem: não é o caso do ímpio. Eles não são como a árvore na beira das águas correntes. Por quê? Porque são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Irmãos, aqueles que não andam na palavra, não têm raízes fortes o suficiente para permanecerem em pé diante das tempestades, diante dos embates da vida, diante do julgamento de Deus. Aqueles que não caminham com a palavra, têm suas almas ensoberbadas, encontram justiça em si mesmo, e eles podem até suportar os embates da vida, mas quando chegarem diante do Senhor, todas as suas obras serão como trapo de imundícia. Toda a sua soberba ficará no pó. Eles não permanecerão. Diante dos ventos fortes e das tempestades, estes tais que não caminham com a palavra serão arrancados bruscamente, como um vento forte arranca uma palha, do meio das árvores que estão plantadas e enraizadas, e serão levados, porque não foram bem nutridos, não formaram raízes profundas, não cresceram de forma saudável, e aí então ficaram como apenas folhas soltas em cima do solo, e o vento veio e as levou. E nós precisamos reconhecer humilde e sinceramente, meus irmãos, qual dessas duas realidades nós temos vivido. Se amamos e tememos o Senhor, ainda que muitas vezes venhamos a tropeçar, a palavra deve ser o nosso anseio, o nosso prazer, a nossa expectativa. Sem dúvida você já teve essa experiência
de um dia muito cheio, um dia muito corrido, e você ficar pensando: eu preciso da palavra, eu preciso da oração, eu preciso do Senhor. Porque por nós mesmos, nós seríamos incapazes de nos deleitar na lei do Senhor. Nós seríamos incapazes de desejar a lei do Senhor. Nós seríamos incapazes de dedicar tempo para meditar na lei do Senhor. Andaríamos de fato como o ímpio, como folha solta, prontos para sermos levados como a palha. Contudo, irmãos, por misericórdia, Deus enviou o seu Filho, e por causa dele, nos foi dado um novo coração. Por meio de seu Espírito, nós recebemos um coração de carne, foi tirado de nós o coração de pedra, e junto com isso, foi dado a nós a disposição de desejar e amar a lei do Senhor, de desejar e amar a palavra de Deus, de podermos de fato escolher caminhar com a palavra de Deus, porque não poderíamos escolher por nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso coração estaria sempre e somente inclinado para o mal, para a nossa própria vontade, mas por causa de Cristo, podemos de fato nos posicionar sobre qual caminho caminharemos de agora em diante. Qual tipo de árvore nós seremos? A árvore plantada à beira das águas correntes, alicerçada e ancorada na palavra, ou as folhas lançadas sobre o solo, como vidas que não têm alicerce algum na palavra de Deus. Nós podemos nos posicionar, meus irmãos, pela graça de Deus, se andaremos no caminho do justo, ou se andaremos no caminho do ímpio, se andaremos no caminho da palavra, ou se andaremos no caminho do mundo. Avalie os caminhos que você tem andado, e tome sua decisão para caminhar no ano de 2025. E o texto encerra aqui nos mostrando os resultados para quem caminha perto e para quem caminha longe da palavra. A conclusão do salmista é meio que uma apresentação do contraste dos caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo, e também uma apresentação dos resultados que ambos trarão. É o que o versículo 6 começa dizendo: pois o Senhor aprova o caminho do justo. O caminho do justo aqui é o caminho daquele que é conduzido pela palavra, influenciado pelo povo da palavra, que ama e tem prazer em meditar e ser transformado pela palavra. Esse é o caminho do justo. E aí ele continua: mas o caminho do ímpio leva à destruição. O caminho do ímpio é o caminho daquele que é ensinado pelo mundo, que passa a imitar a conduta do mundo e que faz do mundo seu lugar de vivência. Esse é o caminho do ímpio. Agora, quais são os resultados? Como resultado desses dois caminhos, o salmista diz: o Senhor aprova o caminho do justo. E esse aprova aqui é conhece intimamente. O Senhor tem conhecimento íntimo do caminho do justo. Por quê? Porque foi Ele mesmo quem estabeleceu esse caminho. Foi Ele mesmo quem ditou este caminho. Contudo, meus irmãos, para o ímpio, o final é a destruição. Mas o caminho do ímpio leva à destruição. Por quê? Porque anda distante dos caminhos estabelecidos pelo Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo a mim e a vocês nesta manhã: ande nos caminhos da palavra,
caminhe firmemente com a palavra, porque se caminhar conforme o mundo, conforme os ímpios, o que lhe restará será a destruição. Meus irmãos, não é só morte que é destruição, mas uma vida sem Deus é uma vida destruída. Uma vida sem o Senhor é uma vida destruída. Por isso, meu irmão e minha irmã, em qual caminho você andou ao longo do ano que se encerrou? E em qual caminho você seguirá neste novo ano? Jesus disse: eu sou o caminho. E fora dele, ele disse que também tem um caminho. Só que esta porta é muito larga, e o caminho é largo, e o caminho leva à perdição, à destruição. Mas ele também disse que estando nele, a porta é estreita, mas o caminho leva à vida. Qual caminho você vai seguir daqui em diante? O salmista encerra aqui, deixando a mesma interrogação que Jesus deixou no final do Sermão do Monte. Lembram? As duas casas, os dois alicerces, a casa feita sobre a rocha e a casa feita sobre a areia. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, existem duas possibilidades de construção de vida, mas construa a sua vida sob a minha palavra, porque ela suportará o vento forte, a enxurrada e a tempestade. O salmista encerra da mesma forma, chamando a mim e a você a refletir: qual é o caminho que nós vamos trilhar? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? Nós vamos andar com a palavra ou vamos andar com o mundo? Vamos dar ouvidos à palavra, ser ensinados pela palavra, ou sermos ensinados pelo mundo? Vamos imitar a conduta do povo da palavra, ou imitaremos a conduta do mundo? Tomaremos para nós a vida do povo da palavra, ou viveremos como o mundo vive? Mas talvez você esteja se perguntando: como é que eu vou me manter firme, pastor? Caminhando constantemente com a palavra, se eu oscilo tanto, se eu fraquejo tanto, se eu tento e não consigo. Bom, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar aqui para você 3 conselhos. Primeiro, se agarre a Jesus, porque Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra encarnada, Ele é a palavra que estava com Deus no princípio, é a palavra que se revelou a nós para que pudéssemos conhecê-lo e nos relacionar com Ele. Por isso, se agarre e ande com Jesus. E não apenas ande com Jesus, mas ouça e imite a Jesus. O Filho de Deus lutou as suas mais terríveis batalhas, fazendo a vontade do Pai, em obediência à palavra. Siga o seu ensino, seja obediente à palavra de Deus, imite-o. Ele venceu as tentações de Satanás no deserto, com a palavra de Deus na mente e com a palavra no coração. E em meio à sua maior aflição na cruz, o que o consolou foi uma oração de salmos: Deus meu, por que me desamparaste? Ele tinha a palavra na mente e a palavra no coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, imite a Jesus, tenha a palavra na mente, tenha a palavra no coração, vença as batalhas, as tempestades, os desafios da vida com a palavra. Mas não apenas imite a Jesus, lembre-se, reconheça-o como o seu Salvador. Os nossos caminhos não são tão justos como nós gostaríamos que fosse. Nós não andamos no caminho da palavra de Deus,
e do Deus da palavra como Ele espera que andemos. Pelo contrário, as nossas obras são como trapos de imundície diante de Deus, e os nossos caminhos e vontades sempre nos levarão a fazer o mal, o que desagrada a Deus. Contudo, não por merecimento, por graça, devemos reconhecer que Jesus, aquele menino que nasceu e viveu perfeitamente a vontade do Pai, ao ir à cruz em nosso lugar, nos substituiu, sofreu a ira de Deus no meu e no seu lugar, levou sobre ele a carga, o fardo dos nossos pecados, levou sobre ele a condenação dos nossos pecados, e agora, o justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos impuros, o perfeito morreu pelos imperfeitos, o reto morreu pelos tortos que aqui estão, e é exatamente por causa disso que podemos andar como ele andou. Reconheça-o como o salvador de sua alma. Ele o resgatou das trevas, como diz a palavra de Deus, e o trouxe à sua maravilhosa luz, a luz do seu reino, do seu Filho. Nós não estamos lançados ao acaso, nós fomos resgatados por um Deus amoroso, que enviou um Filho perfeito, nós fomos alcançados por Ele, nós podemos andar como Ele andou, podemos caminhar em sua palavra, porque aquele que nos salvou, também garantiu, eu vou, mas eu voltarei. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor que nos salvou, está nos preparando no caminho da palavra, para nos buscar e nos levar de volta para Ele. Ancore a sua vida e a sua esperança nessa verdade. Tenha o seu coração aquecido, renovado, encorajado por meio desta verdade. Nós não estamos sozinhos. A nossa injustiça foi colocada sobre a justiça perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A inimizade que tínhamos com Deus foi rompida porque o Filho perfeito de Deus nos amou primeiro e nos resgatou, nos deu tão grande salvação, nos fazendo agora filhos por adoção. Os que estavam condenados, agora se assentam à mesa. Os que eram rejeitados, agora foram aceitos. Os que não eram filhos, agora são filhos, por causa de Cristo Jesus. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, você terá uma vida frutífera, e não será só aqui, será daqui para a eternidade. Caminhe com a palavra de Deus no ano de 2025. Vamos orar ao Senhor.